Bom, de volta na segunda parte, né? E vamos estudar microbiologia de alimentos. Nessa segunda parte, a gente vai estudar a continuação dos vírus, as características, as formas e também um pouco da sua reprodução. Bom, existe uma grande divergência, né, de alguns estudiosos da área, né, que alencam, né, que os vírus eles são ser vivo e outros dizem que não são um ser vivo. E aí eu trouxe algumas argumentações que ambos esses autores que divergem, eles, eles relatam, né, baseando essa sua confirmação. Aqueles que dizem que os vírus são um ser vivo, eles dizem que é porque os vírus eles têm a capacidade de se reproduzir, de produzir descendentes férteis, né? Então o vírus quando ele está lá na sua célula, ele consegue fazer isso, que é uma característica dos seres vivos. Eles também dizem que é também porque os vírus eles têm um genoma próprio, né? A gente viu na aula passada que eles têm o quê? O ácido nucleico, né? E que os vírus eles podem ter o RNA, o DNA, ou mesmo alguns vírus podem ter os dois, né? Então eles têm o quê? Um genoma próprio, que também é uma característica de nós seres vivos. E a outra argumentação desses autores que alencam que os vírus são um ser vivo é que eles têm a capacidade de mutação, né? Assim como nós seres humanos, né? Nós vamos se mutando com o passar dos anos, né? A gente pode ver isso na biologia da gente, como a gente era antigamente e como a gente é hoje em dia, né? Então, isso é o que alenca alguns autores que afirmam que os vírus são seres vivos. Mas também tem alguns autores, né, que dizem que os vírus não são um ser vivo e afirmam que é porque eles não possuem características de ser vivo fora da célula, ou seja, eles não conseguem se reproduzir fora dessa célula, né? Beleza, eles têm a capacidade de produzir descendentes férteis, ok, mas dentro da célula. Fora da célula hospedeira, ele não consegue fazer isso, né? Fora das células, os vírus eles são inofensivos, né? Ele é ali ele tem uma estrutura bem cristal, né, ali fora da célula e ela é inofensiva, né? Ele não tem metabolismo fora da célula, então ele fica aquela coisa morta fora da célula, né? Para ele metabolizar, para ele se reproduzir, para ele, enfim, viver, ele tem que atuar dentro da célula, infectar uma célula. E também, né, esses autores que dizem que ele não é um ser vivo, dizem que é porque eles não têm célula, né? Eles são seres acelulares, tá? Esse A, ele significa negação, acelular, não tem célula, tá? Então existe essa divergência de alguns autores dizendo que os vírus são um ser vivo e outros dizem que os vírus não são um ser vivo. Uma definição de vírus é que eles são pequenos parasitas intracelulares obrigatórios que não possuem metabolismo próprio, né? Ou seja, eles não conseguem ali metabolizar sozinho, tá? Para eles metabolizarem, eles têm que invadir uma célula, tá? Então eles atuam ali como um parasita, tá? Os vírus eles utilizam um aparato enzimático da célula hospedeira, né? Esse hospedeiro é aquela célula que ele infecta, para a síntese de seus componentes e sua perpetuação na natureza, tá? Então o vírus só é mau quando ele entra dentro de uma célula, tá? Fora dela ele não faz nada. Bom, os vírus eles causam infecções. Isso aí todo mundo já sabe, né? Todo mundo já teve uma infecção de garganta, uma virose, enfim, né? Alguma febre lá que foi oriunda de um vírus. Existem dois tipos de infecções virais, as benignas e as malignas. Um exemplo de infecção benigna é aquela verruguinha que a gente tem às vezes na mão, ou já viu alguém tendo, tá?
elas não levam à morte do ser humano, tá? Então por isso que elas são benignas. Mas todas as verrugas são causadas por vírus? São benignas? Não, tá? Nem todas. Existem algumas doenças lá genitálias que causam verrugas que também são frutos de vírus, tá? E que também são graves, tá? Mas em geral, essas outras que nascem nas mãos da gente, nos dedos do pé, são causadas por vírus, tá? E não são letais, são benignas. E existe o quê? Né? As malignas, que são causadas ali por grande parte por rotavírus, tá? Que a gente vai ver na próxima parte, né? Que são ali causadas ali pela ingestão de algum alimento contaminado, de alguma água, né? Que podem sim ser letais à saúde humana, né? Ela ataca ali o intestino da gente, esse vírus, e pode levar à morte, né? Então tem essa classificação das infecções benignas e das infecções malignas causadas pelos vírus. Bom, algumas das características dos vírus é que eles não estão encaixados em nenhum dos 6 reinos, né? Que 6 reinos são esses que a gente estudou lá na biologia: eubactéria, arquibactéria, protista, plantae, fungo e animalia, tá? Esses são os 6 reinos, e os vírus eles ainda não estão classificados ou encaixados em nenhum desses reinos. Acredito eu que daqui a uns anos já possa terem criado, né, os estudiosos, algum reino novo ou encaixar os vírus em algum deles, tá? Outra característica dos vírus são que eles são parasitas intracelulares obrigatórios, que eu falei anteriormente, né? Que para eles atuarem, eles têm que infectarem uma célula, né? Então por isso que eles são parasitas intracelulares obrigatórios, tá? Intra, ele tem a ver com dentro da célula, né? Invadir a célula. E outra característica é que eles possuem afinidade com célula em que ele vai infectar, tá? Por exemplo, agora no coronavírus vocês ouviram muito falar que o coronavírus não pegava em animais, por exemplo, cães, né? Por que isso? Justamente porque o vírus ele tinha afinidade com o quê? Com células, com algumas células do corpo humano, tá? Mas com nenhuma célula dos cães, por exemplo, entendeu? E o que é essa afinidade? Por exemplo, o vírus ele tem que ter um encaixe, tá? Ali, meio que combinado, como se fosse um quebra-cabeça, com a célula que ele vai infectar. Se ele não tiver esse encaixamento, ele não vai infectar, que é o caso quê? Dos cães, tá? Os humanos eles pegavam coronavírus, o cachorro não. Ele poderia até ser um agente ali de transmissão, né? Mas que ele não ficaria doente, não, justamente por causa dessa afinidade celular que o vírus tem, né, com as células que eles vão infectar, tá? Então, essa é uma das características também dos vírus. Bom, agora falando um pouco da morfologia dos vírus, né? A gente tem quatro tipos de morfologias, né, que a gente classifica, e aí eu coloquei um exemplo abaixo com essa setinha, essa setinha escura. A gente tem o quê? Esse formato helicoidal, tá? Que ele parece um bastão, né, na imagem abaixo, mas ele tem esse formato mesmo helicoidal, tá? Então, é uma das morfologias dos vírus, né, que é o caso, se eu não me engano, do mosaico do tabaco que a gente viu na parte 1, tá? Que o vírus ele consumia ali as folhas do tabaco, tá? E o vírus do mosaico do tabaco, ele tem essa característica morfológica de ser helicoidal. A gente tem também o poliédrico, né? Que parece uma esfera. Meu Deus, o carro de som na rua. Esperar o carro passar. Nova Ótica, ela que fica em frente ao terminal rodoviário de Solânia, ao lado do posto Simba Lima. Bom, agora a gente tem um formato poliédrico, que parece uma bola de futebol, né? Que tem aquelas partes meias quadradinhas, né? Formato meio quadrado. Então é o que a gente chama de poliédrico,
que a gente vê na figura abaixo também um exemplo, tá? Que são essas figuras mais microscópicas. A gente tem um formato esférico, né, que é um formato de uma bola mesmo, cilíndrica, e a gente tem um formato complexo, que é o caso do quê? Dos bacteriófagos, que a gente também estudou na parte passada, né, na parte 1, né, que ele tem essa estrutura mesmo de nave espacial, de uma coisa meio alienígena, né? Que os bacteriófagos a gente viu que tem o quê? Eles infectam as bactérias e aí o que? Eles consomem a bactéria, eles matam as bactérias, tá? É a característica principal dos bacteriófagos. Bom, e aqui a gente tem o que? 2 ciclos, né? Eu trouxe esses 2 ciclos que foram tirados e estudados a partir dos bacteriófagos, né? Os bacteriófagos eles foram muito importantes para a gente saber tudo hoje em dia sobre os vírus, porque foi assim o mais estudado, né? Até então, que os estudiosos estudavam, né? Tudo que a gente conhece hoje em dia dos vírus foi através dos estudos por bacteriófagos, né? Bastante se assemelha com outros vírus que invadem as células humanas, né? Então, eu trouxe os bacteriófagos. Então, tem 2 tipos de ciclo, né? O ciclo lítico e o ciclo lisogênico. O que vai acontecer com o ciclo lítico, né? Primeiro vamos estudar o ciclo lítico. Nessa figurinha 1 lá que tem o nomezinho 1, o bacteriófago ele se liga com a superfície da bactéria, né? O bacteriófago que tem essa figura complexa, ó, parece uma nave espacial, tá? Ele vai ali se ligar perfeitamente, ele vai ter afinidade com aquela célula ali, bacteriana, né? O que é que ele vai fazer? Ele vai injetar o seu DNA dentro dessa bactéria, né? Nessa figurinha 2 aí, tá? E na figurinha ali 3, o que é que 3 não, na verdade é 6, né? Porque primeiro eu vou falar o ciclo lítico, né? Ele vai pegar esse material genético que foi introduzido dentro da célula e vai fazer o quê? E ele vai começar a se formar vários outros bacteriófagos dentro da célula bacteriana. Deixa eu pegar a setinha aqui para ficar mais fácil. Aqui, ó, tá? Ele vai se desenvolver ali outros. Depois que eles estão bem formadinhos lá dentro, esses bacteriófagos, eles rompem a bactéria e mata ela, tá? Essa morte bacteriana causada no ciclo lítico é uma característica do ciclo lítico, tá? No ciclo lítico é comum ter os sintomas mais rapidamente do que no ciclo lisogênico, que eu vou explicar mais para vocês agora, tá? Então esse é o ciclo lítico, tá? Esses outros filhotinhos aqui que eu vou chamar assim, eles saem dessa bactéria e eles estão prontos para realizar novos ciclos, assim sucessivamente, tá? Então agora a gente vai ver o ciclo lisogênico. No ciclo lisogênico, a gente vai permear a continuação aqui, tá? Do 1. O bacteriófago ele vai atingir a membrana ali da bactéria, vai injetar o seu material genético, tá? E o que é que vai acontecer? O seu material genético ele vai se ligar com o cromossomo bacteriano, ó, conforme nessa figura, tá? Esse material genético do bacteriófago. E o que é que vai acontecer? A bactéria ela se reproduz multiplicando o DNA do vírus juntamente com o bacteriano, tá vendo? Esse ciclozinho que tá aí dentro, ele tá com a parte do bacteriófago. Tá? Então a bactéria ela vai se dividindo por muito tempo e esses sintomas eles não vão aparecendo, tá? Porque ela fica ali escondidinha dentro da bactéria, tá? Por isso que no ciclo lítico os sintomas são mais rapidamente aparentes, tá? E o que é que vai acontecer? Em algum momento que ela vai
passar ali para o ciclo lítico, como vocês veem aqui nessa imagem, nessa parte aqui. O que é que acontece? Em algum momento, né, esse gene bacteriófago ali que está junto com o cromossomo da bactéria, ele diz assim: agora eu vou ficar do mal, né? Eu vou ficar vingativo e eu vou começar a me criar aqui dentro. E aí é que vai para aquela parte lá, né? Ele passa do ciclo lisogênico para o quê? Para o ciclo lítico, né? Aquela partezinha do DNA, ela começa a se replicar ali dentro, né? Se formando outros vírions, né? Que são esses filhotinhos, se chamam vírions, esses filhotinhos aqui, tá? E aí tem-se o que? A continuação do ciclo lítico, tá? Então, tem essas diferenças. No ciclo lítico, o que é que acontece? A bactéria, ela morre, tá? E no ciclo lisogênico, não. Ela vai se replicando, se multiplicando com lá o DNA do bacteriófago junto com seu cromossomo, tá? Então essa é a diferença, tá? O DNA do bacteriófago, ele se liga ao cromossomo da bactéria, tá? Opa, pronto. Bom, a reprodução dos vírus de DNA basicamente ocorre através de dois tipos de ciclo, né? Como eu falei e expliquei, o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. Contudo, o ciclo lítico, a célula hospedeira é destruída, né? A bactéria ela morre, ela se rompe. Enquanto o ciclo lisogênico, o hospedeiro ele é preservado e é replicado, tá? Bom, continua a parte 3 dos vírus, né? Eu espero que eu não tenha errado alguma informação que eu tenha repassado, porque eu estou fazendo esses vídeos justamente para mim ter um pouco de fixação do meu conhecimento, e é isso aí.